Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos e conterrâneos, antes de mais, muito boa tarde e muito obrigado pela vossa presença. É com profundo sentido de responsabilidade, mas também de gratidão, que reunimos hoje para a apresentação do livro Ecos da Liberdade, de Joaquim Sequeira. Permitam-me começar por um agradecimento muito especial a todos os sobreviventes dos trágicos acontecimentos do 27 de maio de 1977, em Luanda, que hoje aqui se encontram. A vossa presença dá a este encontro uma dimensão que ultrapassa o simples ato cultural, transforma-o num momento de memória viva, de reconhecimento e de dignidade. Quero igualmente felicitar e saudar o Dr. Manuel Vidigal. Peço-vos uma salva de palmas pelo seu percurso. Pelo seu compromisso cívico persistente, pela coragem de, durante quase 50 anos, reivindicar uma comissão da verdade para estes acontecimentos trágicos, pela firmeza com que sempre afirmou que não participou em qualquer golpe de Estado contra o MPLA, nem contra o então Presidente da República Popular de Angola, António Agostinho Neto. A sua voz tem sido uma voz de resistência democrática e de exigência moral. Agradeço também, com grande reconhecimento, a presença da Associação 27 de Maio. A sua existência é, em si mesma, um ato de resistência à amnésia coletiva. Ao longo dos anos, a Associação tem lutado pela preservação da memória das vítimas, pela verdade histórica e pelo direito das famílias e dos sobreviventes à justiça e ao reconhecimento público. O seu apoio na divulgação deste evento foi fundamental e merece ser aqui sublinhado. Permitam-me uma palavra enquanto editor. A Perfil Criativo Autores.club, uma editora independente, reafirma hoje a sua total disponibilidade para publicar livros sobre Angola, em particular sobre os muitos acontecimentos violentos que marcam a sua história antiga e contemporânea. Acreditamos que todas as vozes silenciadas devem encontrar um espaço público de intervenção, de escuta e de diálogo. A edição independente existe precisamente para isso, para publicar o que muitas vezes não encontra lugar nos circuitos dominantes. Quero agradecer de forma muito especial ao apresentador e autor do prefácio, José Fuso, também ele sobrevivente destes trágicos acontecimentos. No prefácio, José Fuso sublinha algo essencial, que este livro não nasce do ressentimento, mas da necessidade de testemunhar para que a violência não se repita e de inscrever a experiência do cárcere e da repressão numa ética de memória e de humanidade. O seu texto enquadra e amplifica a importância histórica e moral deste testemunho. E, claro, o nosso mais profundo agradecimento ao autor, Joaquim Sequeira. Ecos da Liberdade é o relato da sua passagem pela casa de reclusão, mas é muito mais do que isso. É um livro sobre resistência. Resistência física, moral, interior, sobre a capacidade de permanecer humano em condições desumanas, sobre a força da solidariedade entre presos, sobre a recusa da mentira imposta sobre a sobrevivência da dignidade quando tudo parece perdido. Joaquim Sequeira deixa-nos neste livro uma reflexão que ecoa para lá das suas páginas e que hoje gostaria de sublinhar. Enquanto houver palavras, haverá sempre liberdade. Nós utilizamos esta frase como um slogan da nossa editora.
Foi não sei se é um abuso, mas... Não, pelo contrário. Publicar este livro com uma pequena editora independente, instalada longe da nossa terra natal, é também um gesto de coragem e de confiança. Coragem para falar, confiança de que com liberdade haverá leitores dispostos a escutar. E hoje, esta sala cheia prova que essa confiança faz sentido. Antes de concluir, permitam-me deixar uma reflexão em forma de pergunta, dirigida a todos os que enchem esta sala. Como nos devemos posicionar enquanto cidadãos, leitores, investigadores, instituições culturais e responsáveis políticos perante os responsáveis políticos destes acontecimentos, denunciados publicamente pelos próprios sobreviventes? Como nos devemos posicionar perante instituições que continuam a glorificar figuras políticas do passado como líderes imortais, heróis e poetas, ignorando ou silenciando a sua responsabilidade política direta numa das maiores tragédias da história contemporânea da humanidade? É certo que o Sr. Presidente da República reconheceu a brutalidade dos acontecimentos do 27 de maio de 1977, mas mantém-se até hoje a narrativa da existência de um golpe de Estado. Um golpe que os sobreviventes rejeitam e relativamente ao qual continuam a reclamar legitimamente a apresentação de provas materiais que sustentem essa versão. Essa exigência não é nova. Foi firmada publicamente por escrito e neste mesmo espaço, tal como escrevi na nota de editor do livro Nuvem Negra, o drama do 27 de maio de 1977, de Michel, apresentado aqui em 2025. Não basta reconhecer a tragédia, é necessário confrontar a verdade histórica com factos, documentos e responsabilidades. Estas perguntas não procuram reabrir feridas, procuram impedir que elas sejam definitivamente enterradas sem verdade, sem justiça e sem memória. E é precisamente por isso que livros como Ecos da Liberdade são indispensáveis. O Michel manda um abraço, falei hoje com ele e manda um abraço e incentiva a todos os que se propuserem a transmitir a sua experiência, que é um ato fundamental. E é também por isso que quero agora deixar um agradecimento muito especial à Biblioteca Palácio Galveias e a toda a sua equipa. Nesta casa estamos a construir uma ponte cultural permanente com Angola, feita de livros, de encontros e de vozes de quadrantes muito diferentes. Uma ponte que tem permitido realizar em Lisboa grandes encontros inéditos, necessários e transformadores. Que este livro seja lido, debatido e transmitido, que os seus ecos continuem a ressoar e que a liberdade, enquanto houver palavras, nunca seja silenciada. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra a José Reis, presidente da Associação 27 de Maio. Não. Ora, boa tarde. Eu quero aproveitar para manifestar o meu reconhecimento pela vossa presença, pois estamos perante um testemunho que será mais uma fonte primária indispensável na procura da verdade. O que entrar-nos um belo texto, banhado pela poesia, que eu percebo como uma catarse, mas também uma explicação para a inclusão dos nomes nas listas engendradas por um regime que precisava de culpados, bodes expiatórios para alimentar a máquina do medo, está escrito no livro. A polícia encarregou-se da tortura para deixar cada um desses nomes num estado de profunda desorientação e choque, de modo a forçá-los a darem depoimentos contra a sua vontade. No dia 30 de maio de 1977,
experimentámos em simultâneo a mesma realidade. Quando nos foram sequestrar aos nossos lares e nos levaram para o quintal da Disa, onde tivemos o nosso primeiro embate com a barbárie. O que nos foi dado a ver aí e daí em diante ficou para sempre gravado na nossa memória. O passo seguinte foi o despejo na cadeia de São Paulo, vestidos de incerteza e despidos de roupa, para nos humilharem, encaminhados para uma divisão da prisão alcunhada de automotora, onde se deu a separação, ao ocuparmos celas distintas. O contacto foi-se mantendo, quanto possível, ao sabor das mudanças que nos obrigavam, de cela para cela, sabe-se lá porquê, até o dia em que levaram o Kim para a casa de reclusão e se interrompeu a ligação. Voltámos a encontrar-nos passados quase 3 anos, em setembro de 79, no mesmo local do rapto. Enquanto estivemos apartados, eu em São Paulo ou no campo do Tari, ele na casa de reclusão, continuaram a ser cometidos crimes que de tão desumanos nem a distância os escondeu. Assim, cada um de nós, no seu cativeiro, soube no mesmo dia e à mesma hora que um ano depois do 27 de maio de 1977 ainda desapareciam prisioneiros na calada da noite. Foi a 23 de março de 1978 que uma quantidade significativa de prisioneiros foi levada das 2 cadeias citadas, aumentando assim o número de desaparecidos forçados. Conhecemos os seus nomes e o acontecimento ficou conhecido pela Noite das Facas Longas. Neste livro, o Kim dedica-lhe um capítulo a partir da página 27. Hoje estou a prestar este depoimento para que não fiquem dúvidas quanto ao que vem escrito nos Ecos da Liberdade. Há quase 50 anos que nos consagramos a esta causa, ainda estamos por cá, a pugnar pela verdade, pela justiça e pelo fim da impunidade, em nome dos companheiros que perdemos, mas como nos diz o autor, com a esperança que, mesmo ferida, nunca deixou de vibrar. Lembrar para não esquecer e a nossa luta continua. José Fuso, sobrevivente também de 27 de maio e autor do prefácio. Boa tarde a todos os presentes. O Kim é meu amigo do peito desde a juventude. É também meu camarada das lides políticas e associativas. Quando o Kim me convidou para fazer o prefácio deste seu pequeno, mas grande livro, além de me sentir honrado, também me senti responsabilizado. Julgo ter no prefácio dito o essencial sobre a nossa postura política perante o nascimento da República Popular de Angola, a 11 de novembro de 1975. Tivemos o privilégio e a grande honra de testemunhar o seu nascimento, pois optámos por ficar em Angola como angolanos, na terra que nos viu nascer. Abraçámos com todas as nossas forças a mística do primeiro MPLA e com ele fomos em frente, acalentando o ideal da construção de uma nação para a maioria do seu povo e não apenas para as suas elites. A amizade e a camaradagem de mais de meio século não me atribui hoje competências académicas para fazer uma avaliação muito aprofundada desta obra no campo literário. No entanto, atrevo-me a dizer que a obra, além de ser um testemunho vivido e muito sofrido de uma dada época, o período entre 27 de maio de 1977 e os anos 80, tem implícita uma poética de resistência e liberdade de pensamento, que foi determinante para os que conseguiram sobreviver àquela tragédia. O Kim revela, por exemplo, na página 35, e cito, sem grandes dotes, nos ecos da prisão, nas sombras da dor, a liberdade se reescreve. E é na resistência que se revela a verdadeira essência do ser humano. Eu escrevo agora para que a memória não se extinga, para que a luz não se apague. Porque, mesmo nas trevas, há sempre uma chama a brilhar. Mesmo nas noites mais longas, o amanhecer é possível. E as grades que nos sufocaram só podem ser quebradas com a força de espírito. A liberdade, essa velha amiga, nunca se esqueceu de nós. E assim, a nossa história segue
poesia, resistência e memória. Como testemunho daquela época, do que se passou nas cadeias e nos chamados campos de produção e recuperação, este livro é de grande importância, pois até agora apenas são conhecidos testemunhos escritos da cadeia de São Paulo, dos campos civis do Tari e do Muquitis, e também dos campos militares do Sangondo e Kazombo. Para estes locais e para outros foram enviados milhares de jovens. Sobre a CR, denominada Casa de Reclusão, ainda nada tinha sido divulgado por quem por lá passou. A CR foi também um local de tortura e concentração. Muitos dos que por lá passaram nunca mais voltaram, nem os seus corpos foram jamais encontrados. Quando o Kim partiu de São Paulo em setembro de 77, nós pensámos que ele teria sido levado para a morte. Só muito mais tarde soubemos onde ele estava. Para a morte partiram muitos camaradas de todos os locais de detenção. Antes, todos passaram por celas. As celas foram sentidas por todos, tal como ele as descreve, na página 12, e cito: a cela era fria, vazia e cheia de ecos. Nela, o corpo acostuma-se a uma posição incómoda, a um descanso interrompido, a uma existência limitada pelo espaço e pelo tempo. Mas a dor, mais se fazia presente, não era apenas a dor do corpo, era a dor do espírito, a dor de ser esquecido, de ser apagado, como se nunca tivéssemos existido. O silêncio pesado era uma voz que nos dizia que ali éramos nada. E foi isso que mais me assombrou no início, o medo de ser reduzido a nada. E ele depois continua dizendo: mas não estava sozinho. E não estar sozinho foi de facto a salvação de muitos. Fará em 2027 meio século que ocorreu tal tragédia que ceifou a vida de milhares de jovens angolanos. Nestes longos anos, os sobreviventes, os órfãos e os familiares dos desaparecidos fizeram o que conseguiram para resgatar os restos mortais dos desaparecidos. Organizámos em associações de sobreviventes e de órfãos, procurando o diálogo com os governantes em busca da verdade dos factos, mas pouco ou nada foi conseguido. Algumas palavras de admissão da tragédia, mas também muitas de estigmatização, branqueamento e instrumentalização. Houve claramente falta de empatia pelo sofrimento das famílias. A Angola de hoje, de cerca de 40 milhões, segundo uns, é muito diferente da Angola de 1975, dos 7 milhões, e tem problemas graves para resolver que afetam a maioria da sua população. Termino com duas citações do historiador britânico Eric Hobsbawm, da sua obra Escritos sobre a História. O passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência humana, uma componente obrigatória das instituições, valores e outros elementos constitutivos da sociedade humana. E a outra, o mais provável, no entanto, é que mais tarde ou mais cedo chega um momento em que já não seja possível reproduzir-se o passado em termos literais, nem sequer reconstruí-lo de forma parcial. A partir desse momento, o passado torna-se algo tão distante da realidade tangível e até da própria realidade que a memória pode guardar, que talvez se reduza a um simples modo de falar que define em termos históricos certas aspirações que existem no mundo atual e que não são necessariamente conservadoras. Obrigado, Kim, pelo teu testemunho precioso. Eu não sei se é possível trazer algumas cadeiras para... Temos muitas pessoas, não é? Não é possível. Está resolvido. Há aqui uma... Mas há cadeiras, temos 3 candidaturas. Se alguém se quiser sentar... Lá na porta. Aqui outro lugar. Aqui outro lugar. Exato. Estamos aqui Sim. Não, aqui há lugares exclusivos para as pessoas não estarem aqui. Vou passar a palavra ao autor. Joaquim. Ok, vamos lá ver se eu consigo dizer alguma coisa sobre isto. Ora, eu vou começar. Eu escrevi que é para não me perderem nas palavras, porque senão às tantas não parava de falar e não quero
ser acusado de bandido. Ora, eu vou começar por falar nos filhos dispersos da mesma cidade angolana que estão a fazer algo profundamente humano e antigo com ferramentas modernas. Estão a tribalizar o globo. Criaram uma tribo cujo território é feito de linguagem, de comida e memória, cuja cubata é o grupo online, cujo jogo central se acende a cada partilha de uma foto antiga, a cada videochamada que atravessa continentes por um aniversário. A cidade que os viu nascer deixou de ser apenas um lugar no mapa de Angola. Tornou-se um estado de alma coletivo, uma pátria íntima e inquebrável, cujos cidadãos estão espalhados pelo mundo, mas unidos pela geografia sagrada da recordação. Para os que chegaram com a auréola do tempo no olhar, carregando nos bolsos as chaves da nossa cidade imaginária de infância, é para vocês que inicio esta pequena conversa. Obrigado por virem. Obrigado por plantarem os vossos pés, agora adultos, neste chão que guarda o eco dos nossos pés descalços. Ao entrar nesta sala e ver os vossos rostos, rostos que o tempo esculpiu, mas que a memória guarda intactos numa tarde qualquer de verão, senti que o círculo se fechava. Este livro, que hoje respira pela primeira vez, é de muitas formas um mapa daquele território sagrado que só nós conhecemos, o cheiro da terra depois da chuva nas nossas aventuras, o sabor da liberdade roubada nas tardes infinitas, os segredos sussurrados nas noites de festa. Ao escrevê-lo, ouvi sempre como uma música de fundo o coro das nossas vozes. Vocês estão em cada página. Estão na coragem do protagonista, na lealdade da personagem secundária, na paisagem que serve de refúgio. Por isso, hoje não lanço apenas um romance. Lanço um barquinho de papel no rio do nosso passado comum. E vocês, ao estarem aqui, sopraram as velas deste barco e ajudaram-no a navegar. Trouxeram para esta celebração o bem mais precioso, o testemunho. O testemunho de que aquela criança que fui, que sonhava com histórias debaixo da mangueira, existiu realmente. E que os seus sonhos tinham raízes profundas, regadas pela cumplicidade que tivemos. Meus amigos de sempre, meus cúmplices de alma, esta noite é nossa. A história do livro começa agora a sua viagem pelo mundo, mas a nossa história, aquela, a primeira e a mais importante, continua. Como continuam os laços que tecemos com fios de quintal, risadas e confidências. Está tudo aqui, neste espaço, neste abraço coletivo, o ontem, o hoje e o amanhã. Do fundo do coração, obrigado por serem a minha plateia e mais querida, a minha primeira e mais querida plateia. O romance é meu, mas a sua essência é nossa. Com toda a emoção de quem nunca deixou de ser, no fundo, o companheiro das vossas aventuras. E agora, diante do calor deste abraço coletivo, permitam-me que desvie o olhar para os meus pilares mais profundos, para os solos férteis de onde todas as histórias brotam verdadeiramente, para os meus filhos e as minhas netas, raízes e flores do meu jardim. Cada linha que escrevi foi regada pelo desejo de que um dia lessem nestas páginas não uma ficção, nem uma fricção, mas o eco do meu amor por vocês.
que vejo nas personagens que lutam, erram e se reerguem. Desculpem. Um reflexo da vida que vivemos com coragem e gentileza. Vocês são a continuação mais bela de qualquer narrativa que eu pudesse sonhar. E ao Filipe, em especial, a quem dedico este livro, este gesto não é uma simples linha na página. É a transfiguração da dor em que as palavras a transfiguração da dor em palavras, da ausência em presença literária. Escrevi para que o teu nome que carrego com fardo de amor não ecoe apenas no silêncio, mas ressoe no murmúrio dos leitores. E aos meus companheiros de sequestro, irmãos forjados no fogo do infortúnio, esta conquista também é vossa. Pequena escuridão absoluta, quando as palavras eram a única forma de escapar das paredes que nos prendiam, foi a nossa humanidade partilhada, o nosso fôlego coletivo na penumbra que me ensinou a resiliência mais profunda. Este livro é também a luz que não tivemos, com final feliz para alguns. Levo-vos comigo sempre no refúgio inviolável da minha gratidão. Aos primeiros dou o meu futuro, ao Filipe dou a minha eternidade e a vós, companheiros da sombra, dou testemunho da nossa sobrevivência, porque toda a criação nasce de um amor profundo, de uma saudade que marca a alma e de uma solidão que, uma vez partilhada, se transforma em arte. Para o Rui Coelho e a Cita Valles, que esta história seja o altar onde a minha memória de vós se mantém vivas, acesas e contadas. São e sempre serão um dos capítulos mais intensos e indelével das nossas almas. Obrigado por serem a trindade sagrada da minha história, o amor, a perda e a redenção. Agora, cumpre-me dizer alguma coisa sobre o livro e, por isso, vou dizer mais 2 palavras apenas. Nas páginas de Ecos da Liberdade ecoam as vozes silenciadas, os sonhos adiados e as cicatrizes invisíveis de quem atravessou o abismo do cárcere sem jamais perder a esperança. Esta pequena obra é um grito calado que se transforma em poesia, memória e resistência. São 7 capítulos que percorrem a escuridão do cativeiro, mas também iluminam os caminhos da dignidade e da fé na humanidade. Desde os primeiros murmúrios da consciência até a poética da liberdade conquistada, o leitor é conduzido por uma jornada íntima e profunda, onde o corpo pode ser aprisionado, mas o espírito jamais se rendeu. Cada capítulo é um pedaço da alma que se recusa a esquecer, que insiste em lembrar, não para reviver a dor, mas para transformar a dor em sentido e o sentido em semente de um novo tempo. É um livro sobre o silêncio e a palavra, sobre a dor e o amor, sobre o tempo que parece não passar e o instante que se eterniza. Mas, sobretudo, é um livro sobre a liberdade, essa chama que arde mesmo no mais profundo escuro, esse horizonte que resiste mesmo quando o céu parece desabar. Ecos da Liberdade não é apenas um testemunho, é um gesto, um cântico de resiliência, uma ode à alma humana que, mesmo ferida, insiste em florescer. Obrigado por escutares, obrigado por caminhares comigo,
segue em frente, se livre, se chama, se bora. Muito obrigado. Tal como tem sido habitual nas nossas atividades, convido-vos a participarem neste encontro. Se alguém puder falar. Se alguém quer partilhar connosco. Foi mal. Foi muito mal. O gajo já fez uma coisa que é para não ouvir as neiras. O gajo não tomou comprimido. Companheiro É Kim, assim mesmo. eu te incentivo, eu te agradeço pela tua coragem, pelos teus ecos da liberdade, pelo transporte, talvez para 1975, quando nós todos estávamos imbuídos de um desejo de libertar Angola do colonialismo. Muitos dos que estão aqui não são, aliás, a maioria dos que estão aqui não são colonos. Eu não sou colono, tu não és colono. Nós fomos angolanos, somos angolanos ainda hoje. Ainda hoje reclamamos os ecos da liberdade de Angola para todos. É que Angola sempre foi um território muito desigual. Sempre foi um campo de batalha de muita gente. E ainda hoje nós desejamos que Angola se liberte e que pelo menos se torne mais democrática para a maioria da sua população. Desde sempre se diz que Angola é um território rico, mas nós, à nossa volta em Angola, sentíamos pobreza. Claro que nós, naquele tempo, não éramos propriamente os pobres. Vivíamos uma juventude dourada, mas os nossos ecos da liberdade explodiram em 1975 e abraçámos. Tivemos momentos de dor, tivemos momentos de alegria, sofremos, cantámos e fomos resilientes. Ele é um testemunho da resiliência. Sofreu muito, aliás, os três camaradas que estão ali sofreram, talvez, como ninguém. E estão ali, ecoando liberdade. A eles temos que dar o nosso agradecimento por ainda estarem vivos e não se calarem. Os ecos da liberdade continuam. A liberdade é uma sede que nunca é saciada. E eles, efetivamente, são um bom exemplo do que estou a dizer. Muito obrigado, Kim, pela tua coragem e pelo teu livro. Candidato connosco na Penalão. Também teve candidato connosco na Penalão agora. Foi. O gajo já passou por mim, eu disse logo o nome do gajo, não sei como. Mais alguém quer partilhar connosco? Não? Só para dizer que as palavras do Zeca Telmo, ele não falou numa coisa que um dia há de ser falado e há de ser muito breve, porque este jovem participou também de uma outra prisão em que nós os três estivemos presos. Fomos presos pela FNLA e passámos mal para caramba em 75. E ele me salvou a vida, porque eu estava a desfalecer e no momento em que estava a desfalecer foi o Zeca que me salvou a vida. Isso foi com pirão.
bocado de tirão. Não havendo a participação de mais ninguém, vamos encerrar. Agora é só. Coragem. Boa noite a todos. Peço desculpa a minha introdução. Uma palavra inicial para o Sr. Joaquim, dizer que não se envergonhe das lágrimas, porque elas são um pouco como a chuva, onde caem, são lágrimas de felicidade. Eu chamo-me João Neves, sou angolano, cheguei na Angola segunda-feira e estou aqui por acaso porque uma amiga, filha da Maria João, Carlos Grilo, não sei se ela já chegou a dar lista. Ok. E estou a perceber porque é que ela sugeriu que eu aqui estivesse. Realmente fico um pouco surpreendido. Eu venho do Banco Central de Luanda e fico surpreendido por ver esta dinâmica aqui. Porque realmente em Angola estas questões do 27 de maio ainda estão envoltas em muitos tabus. E este tipo de catarse, passo a expressão, seria necessária em Angola. E esta seria talvez a pergunta que eu deixava no ar. Por que não tentar reproduzir, replicar este tipo de iniciativas lá também? Eu venho do banco, como disse, vivo numa montanha que se chama Tundavala. A Tundavala tem apesar de toda a sua beleza natural, realmente recomendo, quando forem a Angola, se forem ao sul, visitarem Tundavala, mas tem também uma história trágica relacionada com o 27 de maio, porque da fenda da Tundavala foram lançadas muitas pessoas para a morte. Milhares. E isso é sabido. E até dizem que ainda estão as ossadas lá embaixo. Mas ninguém investiga, ninguém fala. Em Angola, pelo menos, há um silêncio, um manto em torno de tudo isto. Portanto, agradecer-vos. Fico surpreendido de ver aqui tanta gente ligada ao 27 de maio e a debater esta questão do 27 de maio, mas penso que temos que transportar este debate, que temos que transportar este tipo de iniciativas para Angola também. Até porque em Angola ainda existe muita gente, de uma forma ou de outra, foi afetada diretamente pelo 27 de maio. Eu tive colegas que perderam pais, familiares, que até hoje mantêm certidões de óbito e tudo mais. E, portanto, era esse o apelo que eu deixava e agradecer, no fundo, por aquilo que vocês estão a fazer e dar-vos força e coragem. E chora à vontade. As nossas atividades aqui em Lisboa, mas também em Portugal ou fora da Angola, são muito vistas em Angola. E, portanto, todos estes exercícios que nós trazemos, tivemos cá a semana passada, com 2 livros, têm repercussões em Angola. E eu espero que este tema deixe de ser um tema tabu. Já temos condições para falar com mais à vontade deste livro, portanto, é preciso ir e temos sempre planos a fazer. Boa noite. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Kim por mais este testemunho e à Associação 27 de Maio, que tem, ao longo destes anos, conseguido trazer este tema para ser conhecido aqui em Portugal e debatido, porque também foi com muito custo que estes assuntos foram conhecidos aqui em Portugal. Em particular, não só dos sobreviventes, acerca do que passaram os sobreviventes, aqui presentes alguns e outros que nós conhecemos, mas também para conhecer a história dos desaparecidos, que até hoje, em alguns casos, como o caso do meu irmão, não são conhecidas as razões e onde e quando é que ele desapareceu.
Portanto, queria agradecer ao Kim por mais este testemunho e à Associação 27 de Maio. Obrigada. Só para dizer que quem falou é São Coelho, É membro da direção. membro da direção da Associação 27 de Maio e irmã do Rui Coelho. Olá, boa noite a todos. Eu também pertenço à Associação 27 de Maio. Hoje resolvi falar porque creio que ele chama-se João, não é? Ok, João. O João, eu conheço o João só através do Facebook e lembro-me perfeitamente uma vez quando falaste em Dona Paula que eu e o João comentaram a dizer que lá existem ossadas de pessoas tiradas no Vicente. E a partir daí tenho acompanhado o teu percurso da tua vida no banco de centros cristãos de São Mé. Então, porquê é que eu estou a falar aqui? Aproveitar a tua deixa, que dizes que em Angola existe direto à rua e fala-se pouco e provavelmente nós deveríamos fazer este tipo de atividades lá. Portanto, não é fácil, mesmo aqui em Portugal, falarmos no 27 de Maio. Eu estou a fazer uma pesquisa sobre as pessoas desaparecidas no 27 de Maio e tenho contactado com muitos angolanos que vivem em Angola, através do Facebook, do WhatsApp, do Messenger, através do telefone. Já entrevistei pessoas que algumas vivem em Portugal, outras passam aqui de férias ou a tratar da sua vida. E realmente não é fácil. Mesmo passados 50 anos, os sobreviventes nunca se falam nas mulheres. Muitas mulheres estiveram presas no 27 de Maio. Algumas não foram presas propriamente nas prisões, estiveram aprisionadas dentro das suas próprias casas, vigiadas, com guardas à porta de casa dia e noite. Algumas estavam grávidas, foram impedidas sequer de sair de casa para ir à consulta. Algumas delas não morreram de fome, porque houve sempre uma alma caridosa que lhes ia levar comida, mesmo estando em casa, sem luz, sem água, conseguiram sobreviver e ter os seus filhos. Algumas crianças nasceram sem serem registadas, não têm nome do pai ou nome da mãe. Há alguns que nem têm nome nem da pai, nem do mãe, nem da mãe, nem do pai, porque os dois foram mortos no 27 de Maio. Temos órfãos que hoje já têm 40 e poucos anos, que foram registados pelo tio, pelo avô, pelo irmão mais velho do pai, porque o pai já tinha falecido. E só muito mais tarde, já depois de eles estarem a estudar fora do país, é que souberam da história verdadeira do pai ou da mãe, porque a própria família silenciou este assunto, porque não é fácil vivermos num país em que somos constantemente vigiados e as famílias tiveram que proteger os seus filhos, os seus netos, para que eles tivessem um curso, tivessem uma vida. Apesar de tudo, temos muitos jovens que conseguiram sobreviver e estudar, hoje são também pais de família, mas a grande maioria que não saiu do país e continua a viver lá, são filhos de famílias pobres. E essas famílias, muitas delas, não conseguiram dar futuro aos seus filhos. Temos muitas pessoas que ainda hoje estão deprimidas, ainda hoje têm medo de falar no assunto. E é por essas pessoas que eu continuo todos os dias a tentar saber do nome das pessoas desaparecidas no 27 de Maio. Não é com nós aqui, sobreviventes e os órfãos que nós conhecemos, apesar de tudo, conseguiram seguir a sua vida, não é? Mas aqueles que não conseguiram, é por esses que eu acho que nós temos que continuar a falar no 27 de Maio, para lhes dar voz. Nós somos a voz deles, dessas pessoas que não conseguem ter voz ainda hoje em Angola. E é por isso que nós continuamos a falar no 27 de Maio. É por isso que eu
Peço a todos os presentes que saibam de histórias, de amigos, de vizinhos, de colegas. Houve muitas mortes no urbano, houve jovens que foram retirados das escolas secundárias, ainda nem sequer andavam na faculdade. Alguns não tinham 18 anos, foram levados e até hoje não sabemos o que é que lhes aconteceu. Então, vocês que estão aqui hoje, que vivem em Angola, que vivem em Portugal e que souberem de histórias, que nos contem. Podem vir ter comigo um nome ou uma fotografia e eu cruzo informação e consigo reconstruir a história dessa pessoa. Sim, através da Associação 27 de Maio ou do meu e-mail, depois se quiserem, eu sou Verónica Leite, estou no Facebook, através do Facebook também podem contactar comigo. E eu dou-vos o telefone e nós conversamos por WhatsApp ou presencialmente, se estiverem todos aqui. Portanto, é por essas pessoas que eu todos os dias, vocês acreditem que eu às vezes apetece-me às vezes, porque fico cansada e emocionada. É um tema muito doloroso, ainda hoje, de falar. Percebe-se? Eu assumi que ia fazer esse trabalho e já falei com os meus filhos e disse: no dia que eu me for embora, temos este trabalho para vocês continuarem. Portanto, a palavra vai ser dada depois aos órfãos, aos familiares dos desaparecidos. Isto não vai ficar dentro de uma gaveta. Portanto, tem que ser mostrado. O mundo tem que conhecer, e Angola também, para um futuro melhor para os angolanos. Muito obrigada. Ainda relativamente ao que disse a Verónica, eu gostava aqui de chamar a atenção para aquilo que ela acabou de dizer, porque as histórias de alguns dos desaparecidos e daquilo que lhes aconteceu são histórias terríveis. Só quem tenha lido ou ouvido falar de algumas destas histórias é que percebe aquilo que a Verónica está a dizer. E estas pessoas precisam, de facto, porque a maior parte delas não tem capacidade de o fazer, da nossa voz, para que estas histórias venham ao de cima. Não é só o caso do meu irmão, é o caso de muita gente que desapareceu e que não se sabe o que lhes aconteceu. Se mais alguém quer participar connosco, quer dar o seu testemunho? Ninguém. Agora só as palavras de ordem. Quero agradecer a todos. Isto foi uma ação muito emotiva. O autor está disponível para a sessão de autógrafos e para o convite. Muito obrigado a todos e até breve.